Aleluia, alabado seja o nome de Jesus. Eu tinha um iPad pequeno e se cresceu, ele não cresceu. Vamos ler a palavra do Senhor em Josué capítulo 24. Há algumas semanas, deste púlpito, hemos escutado várias mensagens no livro de Josué e queremos ler Josué, o último capítulo do livro de Josué, antes que Josué entregue sua vida, como ele mesmo descreve, por el caminho de todos os homens. Josué termina o seu discurso de despedida e poderíamos ler todo o capítulo de Josué, mas não há tempo para todo o capítulo. Te recomendo ler em la casa todo o capítulo de Josué, pero queria detener-me solamente em alguns versículos, começando do capítulo 24, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temed a Jeová e servi-lhe com integridade e em verdade, e quitad entre vosotros os deuses a los quais serviram vossos padres ao outro lado do rio e em Egipto, e servid a Jeová. E se mal os parece servir a Jeová, escolreus hoje a quem servais, se a los deuses a quem serviram vossos padres quando estiveram ao outro lado do rio, ou a los deuses de los amorreus em cuja terra habitais. Pero eu e minha casa serviremos a Jeová. Então, el pueblo respondeu e dijo: Nunca tal aconteça que dejemos a Jeová para servir a outros deuses, porque Jeová nosso Deus é el que nos sacou a nós outros e a nossos padres de la terra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ele que ha hecho estas grandes señales e nos ha guardado por todo o caminho por donde hemos andado, e em todos os pueblos por entre os quais passamos. E Jeová arrojou de delante de nós outros a todos os pueblos, e al amorreu que habitava em la terra. Nós outros, pues, também serviremos a Jeová, porque Ele é nosso Deus. Então Josué dijo ao pueblo: Não podreis servir a Jeová, porque Ele é Deus santo e Deus celoso. Não sofrerá vuestras rebeliões e vuestros pecados. Se deixares a Jeová e servires a deuses ajenos, Ele se volverá e os hará mal e os consumirá. E depois que os ha hecho bien, el pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Mis hermanos, el capítulo 24 de Josué es el discurso de despedida. Me encanta predicar porque tem T. Es el discurso de despedida de Josué. Es decir, fueron las últimas palabras de Josué para todo el pueblo que había entrado a la tierra prometida. E não foi um discurso ameno. O discurso de Josué não foi um discurso que a comunidade de Israel dizia: Hoje Deus nos está falando coisas saborosas que queremos escuchar. Josué estava desafiando ao povo a uma vida diferente, a um segmento de vida em la presença do Senhor. Eu tentei não poner tema nesse sermão, mas se há um tema, eu queria dizer que seria renovando o pacto com Deus. Josué estava a ponto de deixar a terra. Diz a Bíblia que ele reuniu os líderes, reuniu todo o povo e queria como dar seu último discurso. Um discurso pesado,
pero um discurso lleno de significado para o povo de Israel. Se você ler todo o capítulo 24, vai se dar conta de que nos primeiros versículos de 1 a 13, Josué recuerda ao povo todo o que han tenido que enfrentar para chegar hasta onde chegaram. Josué faz um recuerdo ao povo. Todas as situações difíceis que han enfrentado, as batalhas que han tenido, as vitórias. Josué também quer recordar ao povo os golpes de vitória, os golpes de bondade, como Deus nos trajo e como foram atraídos por esse amor divino. Josué repassava ligeiramente a história de Israel, desde Abraão hasta seu próprio tempo. E sabe qual era a ênfase de Josué? Sua ênfase era ressaltar a fidelidade de Jeová para com seu povo. Josué não queria deixar passar a oportunidade sem que o povo entendera de que Deus é um Deus fiel. E que a fidelidade de Deus não está condicionada a minha vida, a meu estilo de vida, a lo que eu penso de Deus ou a lo que eu penso das Escrituras. Deus continuará sendo fiel. Deus continuará sendo fiel em qualquer circunstância. E deixa-me dizer-lhe, eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei sua situação de hoje, mas deixa-me dizer-lhe, tu entraste nesta casa porque Deus tem um propósito divino contigo. E hoje mesmo Ele quer invitar-te a renovar o pacto com Ele. Josué repassava os hechos de Jeová, que Deus havia sacado o povo da idolatria para formar um povo poderoso. Josué queria recordar a eles de que um dia eram escravos do Egito, pero que agora é um povo livre, um povo capaz de reconhecer a bondade e a grandiosidade de Deus. Um Deus que los livrou de seus inimigos, um Deus que los introdujo a uma terra prometida llena de riquezas. E Josué poderia seguir recordando o cruzamento do rio Jordão, a conquista de Jericó, a conquista de Ai, a vitória sobre os cananeus, a vitória sobre os amorreus, a conquista de todas as terras, segundo o capítulo 11, a derrota de todos os reis da terra, para que o povo pudesse entrar à terra prometida, à terra de Canaã. Meus irmãos, Josué lhe estava recordando ao povo que não ha sido fácil chegar hasta onde haviam chegado. Deus te traz aqui hoje para recordar-te de que não ha sido fácil chegar hasta aqui. Ha tenido batalhas, lutas, golpes de enfermedades, problemas em la família, empleos e desempleos, lutas las mais diversas. Hemos tenido pérdidas. Nossos familiares han muertos nestes anos. Pessoas que nós outros amamos se han ido com o Senhor e no passado dos anos. Pero Deus nos trajo aqui para recordar-nos de que Ele sigue sendo fiel. Deus nos traz hasta aqui para recordar-nos de que os obstáculos, os inimigos, todas as situações que hemos vivido, hemos tenido vitória com a ajuda de Deus. E que Ele nos ha traído hasta aqui para que conquistemos a terra que Ele deseja que nós outros conquistemos. Ou seja, sua vida não para aqui, não termina aqui. Deus não está muito impressionado com tua vida quando tu começaste a vida cristiana. Deus não está muito impressionado com os anos que tu tens de evangelho. Deus quer saber como tu vas a terminar, como chegamos ao fim. Deus está interessado em saber que vas a ser quando as tempestades chegarem hasta ti, quando as lutas chegarem a tu casa. Eu vi a vida de Josué.
E também é necessário recordar tudo que nos ha custado para chegarmos hasta aqui. Hasta onde hemos chegado. Temos que reconhecer que sem a ajuda de Deus, não hubiéramos podido lograr nada. Sem a ajuda do Senhor, tu não estarias onde estás. Se Deus não houvera sido tu, Senhor, e tu, livrador, nos momentos de lutas e problemas, se os golpes de bondade e de surpresa de Deus não houveram chegado à tua existência e à tua família, jamais reconheceria Deus como um Deus poderoso que és. Reconhecer que não ha sido fácil chegar hasta aqui em nossa vida. Viremos o que Deus nos ha dado, hasta onde nos ha levado, o que hemos logrado, o que hemos avançado. É um avanço tremendo. Mire a história sua, de sua família, de sua vida, aonde tu estavas anos atrás, como Deus te trajo, como Deus te livrou, como Deus te sacou da esclavitud. E Ele lo hizo, para que tu e eu chegássemos ao dia de hoje, 25 de fevereiro de 2018, reconhecendo sua fidelidade e hoje renovando um pacto com Deus de fidelidade e de segui-lo, não importa a circunstância, não importa a situação. Como disse a preciosa e famosa canção, Deus não nos trajo hasta aqui para volver atrás. Deus não nos trajo hasta aqui para volver atrás. Deus nos trajo hasta aqui para que vivêssemos na vida de vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Perdona-me cambiar esse microfone aqui, meus irmãos, que me está molestando um pouco. Já, estou livre. Aleluia. Quantos de nós outros não já fomos consolados com a palavra de Davi, em versículo 13 do Salmo 27, que disse: "Hubiera eu desmayado, se não creyesse que veré a bondade de Jeová em la tierra de los vivientes." Foram muitas vezes que Deus te consolou dizendo: "Eu te sanei, eu te curei, eu te saquei de aí." Versículo 14 e 15, Josué motiva o povo a tomar a partir desse momento decisões valentes para guardar o pacto e nunca mais volver atrás. Nunca mais volver à terra de servidumbre, para não volver a ser escravos em la tierra como foram em Egipto. E de las palavras de Josué vamos tomar as lições para nossa vida. Que todo é por graça. Todo que temos, recebimos e vem de Deus. Tu não tens o trabalho que tens porque tu eres importante, porque eres inteligente. É porque Deus te tem na mira. Deus te tem guardado em sua mão. E Ele te prometeu e vai cumprir todas suas promessas em tu vida. O propósito de Josué é fazer o povo reflexionar em um Deus cumpridor de promessas. Já estou quase saindo da introdução. Um Deus que cumpre. Já haviam renovado o pacto 3 vezes com Deus e haviam falhado. Um povo que várias vezes intentou comprometer-se com o Senhor, de segui-lo independentemente das circunstâncias, e falharam. Essa é a razão por que Josué disse ao povo: "Ustedes não têm palavra. Ustedes não podem seguir a esse Deus. O estilo de vida que ustedes vivem não era um estilo de vida que condice com a santidade desse Deus." Josué está dizendo: "Este Deus é fogo consumidor. Ustedes
são mentirosos. Não podeis servir a Jeová, versículo 19, porque Ele é Deus santo e Deus celoso, e Ele não sofrerá vossas rebeliões e vossos pecados. Oh, irmãos, eu quisera ter hoje uma mensagem bem suave para dizer. Pero Deus quer que tu e eu tomemos decisões de renovação do pacto com Deus. Um Deus de palavra, um Deus santo, que se mantuvo em toda a história em sua santidade. Um Deus que não ha falhado com nós outros. A primeira decisão que eu tomo em minha vida e que tu necessitas tomar em tua vida é a decisão de temer a Jeová. Temer a Jeová. O que significa temer a Jeová? Há muitos que pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. Bueno, de alguma maneira, também, porque é Deus tremendo. Diz a palavra que é fogo consumidor. Pero el temer a Deus é viver com temor, ou seja, decidir viver valientemente para conhecer a Ele. O temor de Deus é um estilo de vida. O temor a Deus não é solamente decisões que hacemos esporadicamente. Eu decido hoje fazer isto porque vou à igreja. Que tremendo. Reunimos aqui aos domingos. E é lindo ver a casa llena. Pero Deus está falando de humildade. Está falando que quer ensinar, ó Jeová, seus caminhos. Salmo 86, versículo 11. Isaías 33, versículo 6, a palavra diz que o temor de Deus é seu tesouro. Entesoura a vida abundante em tua vida. Temer a Deus é apartar-se do mal. É dizer lo que eu sei que é pecado como pecado, porque não agrada a Deus. Provérbios 8, versículo 13. O temor de Jeová é aborrecer o mal. La soberbia e la arrogância e el mal caminho e la boca perversa, diz a palavra, eu aborreço, disse Jeová. Temer a Deus é obedecer a Deus antes que a los homens. Temer a Deus é procurar hacer lo bueno, lo correto, aun quando nada nos está mirando. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos de Jeová estão em todo lugar, mirando a los buenos e a los malos. Temer a Deus é saber que Deus te está vendo. Temer a Deus é acordar um estilo de vida que combine com a santidade divina. Um dia desses eu estava... Tu sabe quando tu picas papel nessas máquinas? Estava picando um papel aí em minha oficina, em uma máquina. Estava de rodilha aí, picando um papel. Quando um não pica um papel, é porque não quer que nada sepa no que está aí. Verdade? Nesse momento a máquina estava... Eu escutei uma voz profunda. Disse, eu sei o que está no papel. Aún depois de picado 10.000 vezes. E se tu lo recorre e lo pica outra vez, eu sei o que está no papel. Eu vejo todas as coisas. Deus me dijo, eu sou o Senhor, sobre todas as coisas. Sou o Deus soberano sobre tudo e todos. Eu tenho meus olhos em todo lugar. Deixa-me dizer-lhe, Deus vê tudo o que tu pensas que Ele não vê. E temer a Deus é reconhecer sua santidade. É saber que Deus nos está mirando. É dizer, não é ser um religioso, pensando que Deus se agrada solamente com nossa vida um dia da semana.
Eu vengo el domingo, ponché la tarjeta, assegurei que os pastores me viram, verdade? Não é assim. A vida com Deus vai muito mais adiante. Nós hacemos el bueno porque somos buenos. Hacemos coisas buenas porque há um Deus bueno que nos impulsiona a la bondade. Porque não existe bondade em mim, não existe bondade em ti. Há uma bondade em Deus que ultrapassa nosso ser para chegar hasta esta geração. E se tu e eu desejamos causar um impacto nesta geração, não deixar este mundo sem causar um impacto, hoje devemos decidir temer a Jeová. Era um desafio, servir a Jeová. Tinha que reconhecer que Jeová era Deus. Josué disse, há que reconhecer que Ele é Deus. Não é solamente dizer, eu cheguei hasta aqui. Eu lutei para chegar à terra prometida. Deus foi bueno comigo. Deus me ha dado regalos. Os golpes de bondade de Deus me ha chegado todos os momentos de minha existência. O temor de Deus vai afetar cada parte de nossa vida, de maneira que não vai mais haver separação entre secular e religioso. Porque é fácil sermos religiosos. É fácil, deixa-me dizer-lhe, ser santo domingo não é difícil. Não é tão difícil. Porque você se levanta pela manhã e está pensando, tenho que ir ao serviço. Vou pôr uma alabança. Verdade? E começa a adorar a Deus. E bem no serviço, e o pastor habla, não quer parar, e tu está mirando o relógio, tenho que ir à casa. E à tarde, termina rápido, verdade? Termina o dia. Ai, logrei um dia de santidade. Pero amanhã é lunes. E se Deus nos permite chegar esta manhã, aí é que está a coisa. A segunda decisão que devemos tomar para manter o pacto é sermos fieles a Deus, passe lo que passe. Passe lo que passe. É interessante que Josué está falando ao povo sobre integridade. E no versículo 14, temed a Jeová e servir com integridade a Jeová. E eu estava observando a palavra integridade, e no original que foi escrito em hebreu, e essa palavra, a palavra tamim, era usada por el povo judío para descrever algo que estava completo, sem defeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma falta. Ou seja, um vestido completamente branco. E Josué está dizendo, a única maneira de servir a Jeová e agradar a Ele é viver com integridade. Meus irmãos, em nossas vidas, essa é uma decisão valiente que devemos tomar a nível personal, que vai afetar nossa fidelidade com Deus, e que isso não está condicionado às circunstâncias de nossas vidas, o que passa em nossa vida, sino que cada um de nós outros podemos dizer, como diz o apóstolo Pedro, em João capítulo 6, a quem iremos? A quem iremos? Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. A quem iremos? Que estilo de vida estamos desejando para os próximos dias e nesta geração?
Terceira decisão. Josué foi muito forte com o povo com essa decisão. A decisão de reconhecer e quitar os ídolos de nossa vida. Versículo 14. Agora, pois, temer a Jeová e servi-lhe com integridade e em verdade, e quitar de entre vosotros os ídolos, los quais serviram vuestros padres ao outro lado do rio e em Egipto, e servid a Jeová. Que é um ídolo em nossa vida? Nós não temos ídolos de madeira, de hierro, que adoramos, que postramos, mas um ídolo é todo aquilo que se interpõe no caminho entre tu relação com Deus e tu Deus. Isso é um ídolo, pode ser um ídolo. E nota que o que realmente define quem somos é o que hacemos quando estamos solos. Isso define nossa integridade. Define quem somos delante de Deus. A maneira como tratamos as coisas em nossas vidas define o que é primeiro e o que é primordial em nossa vida. Um ídolo pode ser um trabalho, pode ser um membro familiar. Um ídolo pode ser um dinheiro. Algo pode ser um ídolo em sua vida. 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia habla de sencillez e sinceridade, porque nossa glória é esta, é o testemunho de nossa consciência, que com sencillez e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, sino com a graça de Deus, nos hemos conduzido no mundo, e muito mais com vós outros. Ou seja, servir sem hipocrisia. Decir e hacer. Verdade? Cumprir horário. Serviço começa às 12, não às 1. Servir de acordo à la vontade revelada de Deus para cada um de nós outros. Quitar os ídolos. Israel servia a ídolos do passado. E há ídolos que servimos em nossa vida, que estão em nossa vida e que traemos de nossa existência quando não teníamos a Jesus Cristo. E aún los mantenemos com nós outros. Agarrados. Não los soltamos. Os deuses modernos que vamos adquirindo em nossa existência. Pero o amor de Deus é capaz de ajudar-nos a quitar os ídolos. Mis irmãos, a Bíblia diz que Deus é um Deus celoso. Diz a Bíblia que Ele não reparte, não comparte sua glória com nadie. Lucas capítulo 16, versículo 13, diz a palavra que nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque diz a Bíblia, porque pode ser que aborrecerá al uno e amará el outro, ou estimará al uno e menospreciará el outro. E termina a palavra dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Há uma tradução mais antiga que disse: não podeis servir a Deus e a mamon. Um dia quero predicar sobre mamon. Quantos ídolos temos em nossa vida? Quando quitamos os ídolos de nossa existência, sabe o que hacemos? Estamos nada mais, nada menos que restaurando o altar da adoração a nosso Deus. Restaurando nossa relação com Deus. Quais são os altares e os ídolos que necessitam ser restaurados em tua vida? Talvez altar da unidade. Talvez Deus queira restaurar a unidade em nosso meio. A maneira como vemos um no outro. A maneira como saludamos um no outro.
se amamos de verdade um ao outro. E disse a palavra do Senhor, mis hermanos, de que aquele que não ama, ou aquele que odia a seu irmão, é um homicida. Disse a palavra do Senhor. Deus nos invita hoje a restaurar altares, para restaurar a comunhão com o Senhor. E para restaurar essa adoração com o Senhor. O altar de nossa família tem que ser restaurado. O altar das relações interpersonais tem que ser restaurado. O altar de nossa comunhão com Deus em oração tem que ser restaurado. Quanto oramos, quanto desejamos estar com o Senhor, o altar de nossa adoração tem que ser restaurado. Lo que tu escuchas, lo que tu ves, lo que hablas. Esta reverência que o Senhor pede. Esse estilo de vida que Josué está explicando ao povo. Interessante que Josué disse ao povo, vocês não são capazes de fazê-lo. Vocês são débiles. Não são capazes de fazer. A quarta decisão para a restauração é a decisão de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mira que Josué disse que é uma decisão em sua vida. Você pode dizer para o pastor, mira, eu conosco minha família nunca vai aos pés do Senhor. Decida que sua família vai servir ao Senhor. Profetize que sua família vai servir ao Senhor. Se mal os parece servir a Jeová, disse Josué, busque outros deuses. Vuelva a la tierra de servidumbre. Se mal os parece servir a Jeová, vocês são incapazes de servir a Jeová, disse Josué, porque Ele é um Deus santo, um Deus celoso, e Ele não vai tolerar, não tolerará suas rebeliões e seus pecados. Mis hermanos, é uma consciência que tu e eu temos que ter todos os dias de nossa vida, de que nossa família é parte do processo, do plano de Deus para esta geração. Eu entendo que muitas vezes há situações familiares que nos deixam pensar que não será possível. Tu conosco os membros de tua família e tu vês a eles e diz, não é possível. Essa pessoa nunca vai confessar a Deus como o Senhor de sua vida. Confesse e declare que sua família vai servir ao Senhor. Teremos que tomar a decisão valente de predicar a palavra de Deus a toda a nossa família, confiando em la promessa do Senhor. Hechos capítulo 16, 31. Crer en el Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tu casa. A hora que conhecemos essas decisões, o Senhor nos chama a que nos esforcemos e seamos valentes. Há um pacto que já está realizado. Versículo 25. Então Josué hizo um pacto com o povo, el mesmo dia, e lhes deu estatutos e leis em Siquém. Foi uma ocasião muito solene para a vida de Josué e do povo. Repetiu a eles as leis de Moisés. Escreveu aí o pacto no livro de la lei. E disse na Bíblia que depois Josué correu uma pedra e disse: esta pedra
servirá como testigo contra Israel. Porque se apartam del Senhor, se rebelam uma vez mais contra o Senhor, o Senhor los tocará. Tu has dado um testemunho público alguma vez em tua vida de tus votos ao Senhor? Ha declarado publicamente que lo ama? La gente em tu trabalho, em tu escola, sabe quem tu eres? Sabe que tu eres hijo de Deus, que tu és um adorador, uma adoradora? Marcos capítulo 8, versículo 34, então chamou a multitud e seus discípulos e disse: se você quer venir, se quer ser meu discípulo, há que negar a si mesmo, há que tomar sua cruz e há que seguir-me. Não há uma promessa de que, se queres ser meu discípulo, todos os dias eu los levantarei com um desayuno. Seria tremendamente chévere, não? Se queres ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Renuncie sua própria vida. Renuncie seus prazeres. Renuncie suas intrigas personais. Entregue-se. Tome sua cruz. Siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus lhe respondeu: nadie que mire atrás depois de poner a mão no arado é apto do reino de Deus. Mis hermanos, seguir a Jesucristo não é um título, é um estilo de vida. Não é que tu tens que carregar a Bíblia de uma maneira específica para que digam que tu eres um cristiano. Seguir a Deus é um estilo diário, donde a gente reconhece tu voz, donde a gente reconhece quem tu eres, donde o olor de Jesus vai exalar de tu vida a la sociedade. E se queremos que o mundo e esta geração seja transformada, tu e eu queremos ser parte desse desafio. É o tempo de renovar o pacto com o Senhor. De dizer: Senhor, aqui estou, eu quero ser parte. Gálatas capítulo 12, versículo 20, a palavra diz: he sido crucificado com Cristo. Já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim. Lo que agora vivo, lo que você vê agora, não é o que você vê, é o que Deus formou em tu vida. Não é o que tu vê, é o que Deus ha formado em tu vida e preparando tu vida para alcançar esta geração. Lo que agora vivo en el cuerpo, dijo Pablo, lo vivo por la fé en el Hijo de Deus que me amou e deu sua vida por mim. Josué hizo todo o que pudo para assegurar de que o povo pudesse seguir sendo leal ao Senhor, fiel ao Senhor. Lhe deu uma apresentação clara de la mano protetora e misericordiosa de Deus, desde o tempo de Abraão, e trajo a história hasta eles, hasta a seu próprio tempo. Lhes deu também uma opção. Ustedes podem servir a Deus, pero podem escolher não servir a Deus. Eles tinham que escolher, não los hizo por eles. Cada um de nós outros somos responsáveis por nossas vidas. Cada um de nós outros vamos a responder delante do Senhor. Josué questionava sua sinceridade quando eles disseram a Josué:
Sim, Josué. Vamos seguir a Deus. Oh, vamos seguir a Jeová. Estava falando com Josué. Josué los conhecia. Josué sabia que não havia muita sinceridade em seus corações. Basado em sua decisão e das promessas de Deus, fizeram um pacto. Josué disse: agora temos um pacto aqui, ponemos uma pedra. Isso formalizou e cediu o compromisso. E aí, então Josué pôde morrer em paz, havendo agradado e servido ao Senhor por toda sua vida. Se ha proposto você e eu uma meta similar de renovar o pacto, está disposto hoje a ser uma renovação de pacto de la aliança com tu Deus? De reconhecer sua soberania, seu senhorio? Estaria disposto a abandonar todos os ídolos de tu vida? Tu puedes hoje identificar os ídolos de tu vida? Te propones hoje em tu coração a servir a Jeová e solamente a Ele? Que não haja outros deuses em tu vida? Que não haja outras preferências em tu vida? Está seguro de que o diabo pondrá propostas em tu caminho? Pero sepa que as propostas do diabo podem servir como um cascarilho de banana para que tu se resvale. E às vezes, para que podamos lograr esse estilo de vida, de vitória, esse estilo de vida, de renovação do pacto, é necessário que tomemos decisões. E essas decisões, meus amados irmãos, sempre vêm com a responsabilidade de romper com todo que impide nosso crescimento e o conhecimento de Deus. Romper com a idolatria. Romper com o pecado oculto em nossa vida. Tudo que tu pensas que pode ser quando nada te está vendo, define tu caráter. Romper com a murmuração. Romper com um coração desagradecido. Deus é um Deus santo. Ele é santo. E esse mesmo Deus santo, Ele está aqui nesta tarde. Ele quer alcançar teu coração. Quer alcançar a tua vida. Ele quer que tu haga um pacto hoje com Ele. De servir a Ele. Solamente a Ele. Que não importam as lutas. Não importam os intempéries, as tempestades que vão vir sobre tua existência. Tu hoje te levantas e diz: Senhor, I don't care. Eu vou seguir-te a Ti. Solamente a Ti. Eu reconozco, Senhor, que o diabo ha ponido propostas em minha vida, em minha existência. E é uma bandeja bonita de flores e que não são coniventes, condizentes com tu proposta de vida. Eu vou renunciá-la, Senhor. Que quero servir solamente a Ti. Eu não quero sair daqui hoje sem dar a oportunidade àqueles que dizem: eu quero fazer um pacto hoje com o Senhor. Eu he vivido hasta aqui em minha vida, em minha existência, e he conhecido a bondade do Senhor. Reconheço que Deus me ha atacado com sua bondade. Como escutamos hoje de Vanessa, me ha golpeado com sua bondade, me ha golpeado com seu amor. Hoje eu quero fazer um pacto de fidelidade com Deus.
e de servir solamente a Ele e nada mais. Se tu haces esse pacto com Deus, te invito a poner-te de pé, aonde tu estás. Aleluia. Aleluia. Eu quero perguntar se há alguém também aqui que até o dia de hoje nunca hizo um compromisso com Deus de dizer: Senhor, eu vou seguir-te a ti. Hasta hoje não ha entregado tua vida a Jesus para um compromisso fiel e de servir a Ele e solamente a Ele. E hoje decide entregar tua vida ao Senhor. Que te parece? Que tu saia de tu lugar agora e venga aqui adelante e queremos orar por tua vida. Aqueles que decidem entregar a vida a Jesus. Há alguém aqui nesta tarde que diz: sim, pastor, sou eu. Eu he provado a bondade e a fidelidade de Deus. E em reconhecimento a esta grandiosidade, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Há alguém aqui, no nome de Jesus, te invito a que saia do teu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui adelante. E queremos orar por ti. E no nome de Jesus. Alguém que esteja no balcão, ou aqui à minha esquerda, no centro, a la mano derecha. Aleluia. Aleluia. Senhor, aqui está um povo parado delante de ti. Um povo que disse: eu me comprometo e renovo o pacto contigo hoje, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe nossas vidas como olor suave a tus narinas. Agrada-te de nós outros. Diga ao Senhor: Senhor, agrada-te de mim. Diga: Senhor, permita que minha vida seja um olor, um perfume a tus narinas. Recebe-nos, Senhor. Recebe nossas vidas. O pacto que hacemos contigo hoje não é um pacto com homens, é um pacto contigo, Senhor. Nos associamos à la verdade. Nos divorciamos da mentira. Nos associamos, Senhor, com tudo que é santo, com tudo que é puro, com tudo que é verdadeiro. E em nome de Jesus. E ajuda-nos a seguir, Senhor. E a prosseguir. E influenciar esta geração com tu poder. Para a honra e para a glória de Jesus. Igreja do Senhor, alaba tu Deus.